Queridos irmãos, caros compatriotas e meus estimados seguidores, estamos outra vez aqui para vos lançar mais uma outra reportagem. Antes gostava de dizer que esta reportagem vai recair simplesmente nos últimos acontecimentos políticos no nosso país. Aliás, a dissolução do Parlamento e as reações subsequentes. Estamos perante mais uma reportagem da qual pedimos a vossa especial atenção para os minutos a seguir. O confronto dos militares da Guarda Nacional e a Batalhão do Estado-Maior, Sissoko Embalo estava de viagem no estrangeiro. Quando chegou no dia 2 de dezembro, na sua primeira reação, deixou um forte ultimato. Nunca tinha que entrar cedo para ver essa tentativa de golpe de Estado, não é? Mas, quem não fala jornalista ainda tem consequências pesadas. Teatro acaba. 1 de fevereiro passa. E tudo gente que está implicado na cena pagar caro. Não exorta a mês. Ai de filho de quem que fala com a. Se faz pagar consequências graves que não paga. Guiné-Bissau que podia entrar mais no teatro. Nunca mais Guiné-Bissau canal. Quando ele fala vivemos em paz ou morremos todos, é dessa vez. No primeiro momento, Embalo disse que ia ser criada uma comissão de inquérito para apurar a verdade dos factos e responsabilizar os implicados. Segunda-feira, ainda tem a comissão de inquérito e é golpe, a postura você vive aqui. Casa de quem que fugiado ali? Já tem casa de ninguém que fugiado. Mas vai na casa de gente que fugiado. Pode, se tem um caso. Mas antes da criação desta comissão de inquérito, o chefe de Estado já estava antecipando suas conclusões de que Chongo vai amando de alguém. Chongo cadudo. Ninguém chune é cadudo. Que vai arrebentar instalações de polícia judiciária na guerra de forças republicanas. E presidência república. Claro, dos seus papéis e manti e coadjuvar Estado-Maior-General. E assim que está funcionando. Batalhão de Presidência da República, no nosso sistema ou no Estatuto de Defesa Nacional, e para proteger o Presidente da República. Golpe que está fazendo a Presidente da Assembleia, nem a Primeiro-Ministro, e está fazendo a Chefe de Estado, que é Comandante Supremo das Forças Armadas. Mais do que tirar conclusões, o Presidente da República adianta em tomadas de decisões. Após ter reunido o Conselho de Estado, sai o decreto para deitar abaixo uma legislatura iniciada um pouco mais de 5 meses. No decreto, Umaru Sissoko Embalo evoca a cumplicidade de Guarda Nacional e certos interesses políticos no seio do aparelho de Estado. E no entender de Embalo, confronto entre as duas forças se enquadram numa tentativa de um golpe de Estado que tornou impossível o funcionamento das instituições, no qual ele entende que a saída é de dissolver o Parlamento. No dia antes de publicar o decreto da dissolução do Parlamento, Umaru Sissoko Embalo efetuou uma rápida visita às instalações das Forças de Defesa e Segurança com o intuito de inteirar melhor do caso 1º de dezembro, onde voltou a reafirmar que Soma que você viu e tem envolvimento de manga de elementos do Guarda Nacional, alguns políticos também, que mati nesse, que e autores morais e financeiros de ato. Uma coisa que não garante vos. Esse Deus zumbias. Esse tem que trabalhar de pé, de cabeça. Ainda nesta declaração, o Presidente da República disse que alguns detidos já estão a confessar que foram pagos pelos políticos. Alguns elementos que prendido estaja na confessar, gente que fazia dinheiro, gente que pata, aquele é o problema. Mas que não falamos como
Só que você, Presidente da República, e que está fazendo inquérito, e que é juiz, não fazer declaração enquanto Comandante Supremo, que vem de forças republicanas, para ser bravura, ser ação que é fazer, não toma muita atenção de como. Menino, nada mais que um menino. Por isso, tem tentativas. Vou por escrever. Agora, não sei triste, ok? À medida que não sei, urna, suma que entra, urna que não entra. Quem que miste, faz política, tem que deixar farda, e políticos também que me ser o Presidente da República, e tem que bater para a urna. Entretanto, além de detenções de alguns oficiais, também foram retiradas viaturas de intervenção e reserva. Um dia depois de confrontos, Domingos Simões Pereira apareceu ao público para distanciar dos confrontos verificados no dia anterior e, por além de lamentar, também pede que haja facilidade para que a verdade seja esclarecida. Eu distancio-me, eu lamento profundamente e estou a exortar as instituições competentes a permitirem que a verdade seja realmente esclarecida e essa verdade possa ser servida ao povo guineense. Agora, deixei bem claro que enquanto cidadão, enquanto profissional, eu nunca me associei a atos de violência em qualquer circunstância. Quem é que sabia para onde é que eles tinham sido levados? Quem é que podia garantir que era no sentido da sua proteção? Portanto, tudo isto, e ainda adicionado ao facto de nem o Primeiro-Ministro, nem a Ministra do Interior terem conhecimento dessa ocorrência, como é que eu podia ter uma posição em relação a isso? O ainda presidente da ANP revela a sua sensação na altura dos atos, dizendo que minha sensação era que a minha casa estava a ser alvejada. Quando eu regressei ontem, quando eu voltei a casa ontem, quis me informar junto dos elementos do meu segurança, que me informaram que estavam disparando perto da casa, mas nunca foi para a casa. Sobre a forma de detenção rápida dos dois governantes, Domingos Simões Pereira questionou a neutralidade do Ministério Público no processo. Eu não encontrarei palavras para convencer as pessoas que eu acredito na neutralidade do Ministério Público. Mas quando nós recebemos a carta do Ministério Público, que ao dirigir-se a mim até me tratou por PhD, achei que havia aí um sinal de que, pelo menos desta vez, devemos ter uma colaboração institucional priorizando aquilo que é essencial. E o que é essencial? É que o povo guineense saiba a verdade. Enquanto isto, até no fecho desta reportagem, os dois governantes ainda se encontram detidos. Voltando para a decisão de derrubar o Parlamento, eis as primeiras palavras que antecederam a leitura do decreto. Acabei de reunir o Conselho de Estado. Acabei de reunir o Conselho de Estado e tomei a decisão de dissolver o Parlamento por causa da tentativa de golpe de Estado de 1 de dezembro. Entendi que o Parlamento sempre foi o foco da instabilidade. Temos de pedir de novo ao povo, que é soberano, para tomar a decisão de escolher o novo governo, porque é o único caminho e a única via a seguir. Não podemos permitir desordem e desmandos. Que não pode fazer, nunca pode setar desordem e desmandos. Umaru Sissoko Embalo recua na história para dizer de que o Parlamento é o foco de instabilidade no país. Se não ir atrás, não passa uma guerra. Se voltarmos atrás, tivemos uma guerra civil preparada no Parlamento, o caso 7 de junho. Vimos o caso com o presidente Kumbaya também no Parlamento. No dia 1 de fevereiro de 2022, o Parlamento fez a mesma coisa. E agora, a 1 de dezembro foi o fim de toda a macacada. Então, o Presidente, enquanto garante da estabilidade e do regular funcionamento das instituições, tomou a decisão de dissolver o Parlamento. E de regular funcionamento de tudo, e toma a decisão de dissolver o Parlamento.
e o decreto da dissolução do Parlamento foi lido pelo seu conselheiro Fernando Delfim da Silva. Artigo 1º. É dissolvida a Assembleia Nacional Popular da 11ª Legislatura. Este decreto presidencial entra em vigor imediatamente. Assim e dessa forma, a República da Guiné-Bissau conheceu mais um decreto que deita abaixo a vontade expressa do seu povo. Com certeza, dos guineenses voltarem a ver em breve um conjunto de cidadãos no aparelho do Estado para governar o país contra a recente vontade expressa do povo apenas um pouco mais de 5 meses atrás. Conhecendo o decreto do Presidente da República a dissolver o Parlamento, o Presidente da Assembleia Nacional Popular disse que o hemiciclo guineense vai continuar a funcionar porque o decreto é ilegal e inconstitucional. A lei fundamental do meu país é a minha Constituição. E a minha Constituição me diz que uma Assembleia Nacional Popular legalmente constituída não pode ser dissolvida nos primeiros 12 meses da sua existência. E, portanto, se for o caso, independentemente do mecanismo que for utilizado para esse efeito, estamos em presença de uma subversão da ordem democrática e se isso não é um golpe de Estado constitucional, eu não sei o que é. Na minha perspectiva e na minha leitura, a Assembleia continua válida, porque a única instância que pode realmente derrubar a Assembleia é a observância da Constituição. E não é o caso que está a acontecer neste momento. Agnello Regala, presidente de União para a Mudança e membro da coligação, considerou de precipitada a decisão do Presidente da República. É uma decisão inconstitucional, na medida que o artigo 94 da Constituição da República impede o Presidente de dissolver o Parlamento no primeiro ano após as eleições e 6 meses antes das eleições presidenciais. Portanto, o prazo existe, está em curso um inquérito para tentar saber o que ocorreu durante estes dias e o que se passou no Ministério das Finanças. Portanto, seria bom, seria judicioso deixar que os trabalhos fossem concluídos para depois, eventualmente, se tomar uma decisão. Madem G15, o líder da oposição, foi o primeiro partido a reagir num comunicado lido pelo Keba Jaita, onde congratularam-se com a decisão de Umaru Sissoko Embalo em dissolver o Parlamento. Considerando a tentativa de golpe de Estado de Guarda Nacional, através do assalto da instalação da Polícia Judiciária em Bissau, que foi abortada graças à intervenção oportuna das forças republicanas, face ao exposto, a Comissão Permanente do Madem G15 delibera congratular-se com a decisão do Presidente da República, General do Exército Umaru Sissoko Embalo, que determinou a dissolução da Assembleia Nacional Popular. Exortar e encorajar ao Ministério Público e todas as entidades envolvidas no processo de averiguação com as investigações tendentes a esclarecer todos os contornos da situação criada. Apelar à calma e à serenidade ao povo guinense e à expressão de confiança nas nossas autoridades. Outro apoio vem de um fórum de partidos republicanos que junta mais de uma quinzena de partidos que dizem congratular também com o decreto. Politicamente estamos alinhados com a decisão do Presidente da República porque estamos numa situação de exceção constitucional derivada da tentativa do golpe de Estado que foi confirmado pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas. Ao contrário do Madem G15 e Fórum dos Partidos Republicanos, a Liga Guineense dos Direitos Humanos condena o decreto do Presidente, porque para a organização o decreto violou gravemente a lei magna do país.
É um decreto presidencial inconstitucional porque viola os pressupostos das normas constitucionais, concretamente o número 1 do artigo 94 da Constituição da República, que consagra limites temporais para a dissolução da Assembleia Nacional Popular, ou seja, a Assembleia Nacional Popular não pode ser dissolvida 12 meses posteriores à sua eleição, sob pena de ilegalidade, sob pena de inconstitucionalidade. O ativista Boubacar Touré aconselha o Presidente da República a voltar atrás quanto antes nesta decisão. Alertamos a Sua Excelência, o Presidente da República, sobre esta inconstitucionalidade e a necessidade de não persistir, sobretudo de revogar este decreto, porque fere de morte a democracia e o Estado de Direito na Guiné-Bissau e, por conseguinte, mergulha o país a uma grave crise política, social e econômica com consequências imprevisíveis. O repúdio da Liga foi ainda extensivo à invasão da rádio e da televisão pelos homens armados. O assalto aos órgãos de comunicação social perpetrado pelas forças de segurança, os homens armados, nós entendemos ser uma afronta à liberdade de imprensa, é uma tentativa de coartar a liberdade de imprensa e expressão e por isso nós exigimos a retirada imediata e incondicional desses homens armados nos órgãos de comunicação social. A invasão dos dois órgãos foram logo após o anúncio da dissolução do Parlamento. No dia 5 de dezembro, a saída do encontro com os membros do governo destituído e com os partidos que compõem PAI Terra Arranca, Domingos Simões Pereira voltou a reafirmar que, em termos constitucionais, não se pode falar da dissolução da Assembleia Nacional Popular. Porque é um ato que não conforma a nossa Constituição. E se há ponto no qual a nossa Constituição é muito clara, é o facto da Assembleia não poder ser dissolvida nos primeiros 12 meses da sua Constituição e, sobretudo, o que é mais importante, é que todos os atos de qualquer órgão de soberania só são válidos se conformam à nossa Constituição, o que não é o caso e que, portanto, é inexistente. O líder da ANP disse que ainda vai convocar os deputados para comprovar se vão ser impedidos a entrada na sede. Eu penso que as forças que eventualmente possam estar na Assembleia, e aproveito dizer que eu vou convocar os deputados da Nação para irmos à Assembleia e confirmarmos que de facto estão impedidos de entrar. Nessa altura estaremos em presença de um golpe institucional, um golpe de Estado contra uma instituição do Estado, como é a Assembleia Nacional Popular. Em nome da coligação, Agnello Regala chama a atenção sobre a implementação do regime considerada de ditatorial no país. Nós queremos alertar para esta situação, que é uma situação extremamente grave, que visa a implantação de um regime ditatorial de poder único e que nós não poderemos aceitar na medida em que contraria aquilo que é a vontade popular. Pensamos que a decisão é do povo, vamos entregar esta decisão também ao povo da Guiné-Bissau. Importa salientar que, momentos depois desta reunião, as vias que dão acesso à sede do PAIGC foram logo bloqueados por homens fortemente armados. Ainda no mesmo dia 5 de dezembro, no interior da cidade de Bissau, Polícia Militar e Guarda Nacional iniciaram a busca e apreensão de armas de guerra nos bairros com o intuito de recuperarem armas que possam eventualmente estar nas mãos alheias. Enquanto isto, o Presidente da República garantia que não haverá retaliação e promete formação de um novo governo muito em breve. Não tem retaliação de ninguém, é bons irmãos. E teve uma tentativa de golpe de Estado
Não haverá retaliação de ninguém. Vocês são irmãos. Foi uma tentativa de golpe de Estado, mas tudo volta à normalidade. A violência não deve fazer parte da nossa convivência. Até a próxima semana, haverá um novo governo. Todos devem ir ao serviço. Ninguém tem autorização de fechar os ministérios. Todos os ministros desse governo têm que trabalhar na gestão dos assuntos correntes, nos seus ministérios. Estamos em paz, as crianças podem ir às aulas. Como estamos a trabalhar na presidência, assim também que os ministros devem continuar a gerir os assuntos correntes nos ministérios. Assim que o primeiro-ministro vai trabalhar, assim que todos os ministros, portanto, têm autorização de fazer gestão de seus assuntos correntes. Do outro lado, Biagué Nantan, o chefe de Estado-Maior, na sua primeira intervenção no dia 6 de dezembro, voltou a pronunciar a palavra tolerância zero nas tentativas de subversão de ordem constitucional. Tolerância zero? Zero! Tolerância zero, zero. Todos os militares que estão aqui sabem que eu disse tolerância zero. Não vamos permitir mais desordem. Não vamos permitir. Nantan também considera a tentativa de golpe de Estado a atuação de Guarda Nacional, explicando o seguinte: Todo cenário que passa está na minha cabeça. Tudo o que se passou está na minha cabeça. Liguei ao Vítor Chongó e perguntei-lhe o que se estava a passar. E ele disse-me que a ministra a quem responde teria ligado para ele a dar conta de que as forças teriam invadido as celas da Polícia Judiciária. Perguntei o que ele teria respondido à ministra e ele ficou em silêncio. Disse-lhe então que se dirigisse ao Estado-Maior para salvar a sua vida e dar ordem aos seus homens no sentido de se retirarem, porque a cadeia de comando tem que funcionar. Senhores jornalistas, liguei ao Vítor 3 vezes e ele não acatou a ordem. E fala senhores jornalistas, 3 vezes liga ao Vítor. Sobre a referida busca e apreensão efetuada no dia anterior, eis o que exibiram como recuperados. Essas armas foram apreendidas nas zonas que fizeram a operação. O Vítor levou os outros armamentos à sua vila. Foram mais de 20 armas retiradas e a busca vai continuar. O chefe de Estado-Maior disse que a partir de agora a Guarda Nacional passa a ser controlada pelas forças republicanas. Não fala como a partir da Força Armada não toma comando completo do guarda. Não assume o comando do guarda completo. Quanto às reações no exterior, a presidência santomense de CPLP reagiu num comunicado apelando ao princípio do respeito do Estado democrático, da separação dos poderes, sublinhando estar a acompanhar com muita preocupação a situação e pede o envolvimento de todos os políticos para a consolidação de estabilidade política e constitucional no país. Outra reação é a União Africana, com a condenação dos acontecimentos pela presidência da Comissão da União, dizendo que resistiu com preocupação à dissolução do Parlamento. Faki Mahamat escreveu na rede social X, antigo Twitter, onde apela todas as partes para darem privilégio ao diálogo. Também a União Europeia, que pede a resolução de toda a contenda de acordo com o previsto na Constituição e demais leis relevantes do país. Sissoko Embalo, confrontado com várias reações do seu decreto presidencial, aceitou uma entrevista com France 24 para dizer que é possível dissolver o Parlamento antes dos 12 meses em caso de grave crise. Il y a plus de menaces, toutes les choses sont en main des forces loyalistes. Il y a 75 personnes emprisonnées en ce moment. C'était une tentative de coup d'État. Et aujourd'hui, le chef d'État-major a fait une exposition des armes appréhendées. On a déçu le Parlement, mais il y a une chose très importante à souligner, que dans la Constitution, pendant 10 mois,
après les élections et 12 ans après les élections, normalement, on ne peut pas dissoudre le Parlement dans un climat de normal fonctionnement. Mais il y a des articles aussi qui nous donnent le pouvoir. Le seul président de la République peut évaluer des crises profondes. Uma justificação rejeitada pelo presidente do Parlamento, que também numa entrevista com LSI África, Domingos Simões Pereira disse que Umaru Sissoko Embalo só lhe está a conectar com esta orquestração com o fim de poder afastá-lo da concorrência presidencial de 2024. Je dois dire que notre constitution, notamment l'article 8 et l'article 94, ne donne pas au président de la République la compétence de décider. S'il a de preuves sur ce qu'il est en train de dire, il n'a que produire ces preuves de forme publique, permettre que les institutions de la République fonctionnent et que la vérité soit connue par les Bissau-Guinéens. Donc, il veut ignorer mes droits en tant que citoyen, ignorer que je suis le président de l'Assemblée nationale populaire de Guinée-Bissau, mais éliminer tous les éléments qu'il considère de potentiels adversaires dans les prochaines échéances électorales qui devaient avoir lieu l'année prochaine. Na entrevista, Sissoko Embalo acusa diretamente Domingos Simões Pereira de ser o autor do que ele considera tentativa de golpe de Estado. En ce moment, comme c'est le Parlement qui est impliqué directement pour légitimer ces coups d'État, c'est pour cela que le président pour la sécurité nationale, j'ai pris la décision de dissoudre le Parlement. Et cette dissolution, vous en conviendrez, Monsieur le Président, ne plaît pas à tout le monde. Le président du Parlement, Domingos Simões Pereira, a dénoncé, je cite, un coup d'État constitutionnel. Vous lui répondez quoi? Mais c'est lui qui est derrière le coup d'État. Parce qu'un président de l'Assemblée qui a des écoutes téléphoniques, les papiers que le commandant de garde nationale rend compte, qui n'ont pas de lien administratif, il n'y a aucun genre de lien qui doit lier le président du Parlement avec les militaires ou des policiers. Et en plus, plus grave, c'est quand il y a une liaison entre le président du Parlement et le commandant de garde nationale. Por seu lado, Domingos Simões Pereira disse que Umaru Sissoko Embalo insiste a alegar golpe inexistente para reforçar posições e conquistar aliados externos. Les réseaux sociaux de Guinée-Bissau étaient envahis par des informations qui continuent à pas être confirmées, mais qui pointent que le président de la République a ordonné au procureur général de mon arrestation. Le président n'a produit aucun mécanisme de preuve et je suis là pour vous dire que, à part que je suis complètement innocent de tout ce qu'il est en train de dire, on sait déjà qu'il profite de l'ambiance politique au niveau de l'Afrique de l'Ouest pour proclamer à chaque fois qu'il y a une situation de coup d'État pour que ses pairs puissent renforcer ses compétences de prendre les décisions qui sont les plus confortables et va dans le sens de ce qu'il veut. Recuperando a onda de reações que também se associou a uma onda de condenação a nível partidária, foi a líder do movimento social-democrata Joana Kopdenyanka. Primeiro, condena. Primeira ação e segunda ação. Dissolução da Assembleia que tem nada a ver. Nada que tem a ver. Se não se está com tabarari, que tem nada a ver. O que é dissolução da Assembleia? Quer dizer que o triara, ele se mais bem yara não. É que grave. A irmã do malogrado Dr. Kumbaya considerou a ocorrência de uma encenação dos militares e instou que eles se distanciem do jogo político. É golpe ali, é golpe. Então quem que não vai dar aqui golpe? Que arma cintura? Que ganha fugia? Eles que fator de estabilidade de Guiné-Bissau, tropas. É que se toma edições para falar com a pera não diz políticos. Tropas vão para sucuter políticos. Botem paciência.
Falando ainda das reações a nível internacional, os 3 partidos com assento parlamentar em Moçambique consideraram que Umaru Sissoko Embalo pontapeou a Constituição do país com a dissolução da ANP e ainda, conforme os deputados, dizem que ele violou todos os preceitos da democracia. Repudiamos este comportamento que resulta de uma interferência, portanto, um pontapear da Constituição da Guiné-Bissau, porque o Presidente, uma vez que o seu mandato termina em fevereiro do próximo ano, uma vez que a Assembleia Nacional da Guiné-Bissau foi eleita ainda este ano, portanto, não há margem para a dissolução do Parlamento. É uma decisão que atenta contra os limites previstos nos termos da Constituição da República Guineense, considera a bancada parlamentar da Frelimo. E tem que se respeitar estritamente a Constituição. Sabemos que este Parlamento foi eleito há quase um ano, está a ser dissolvido agora. Isto não vai ajudar para o crescimento da democracia. É preciso consolidar as instituições da democracia. O que nós queremos apelar aos nossos irmãos da Guiné-Bissau é que concentre-se mais em aspectos democráticos e em estrito respeito à Constituição da República. Conforme a leitura desses deputados, dizem que Umaru Sissoko Embalo deve recuar dessa decisão o mais rápido possível para evitar da volatilidade do Estado como tem sido na Guiné-Bissau. E se esse diálogo esgotar, é preciso trazer alguns elementos para chamar a razão a quem tem razão e trazermos o Estado sempre estável. Os Estados não podem ser voláteis, não podem sofrer destas inflexibilidades. Precisamos chamar a consciência para termos um verdadeiro Estado de Direito democrático, onde os direitos dos cidadãos são salvaguardados necessariamente. Conforme os deputados moçambicanos sublinharam que a estratégia do Presidente da República visa simplesmente afastar os adversários de peso na corrida presidencial que se avizinha. Falando na onda de qualificar o efeito jurídico do decreto de dissolução do Parlamento, o constitucionalista português Jorge Bacelar Gouveia, que também foi um dos pivôs na elaboração da Constituição guineense, numa entrevista deixou bem claro sobre este caso. Esta semana tivemos essa situação da dissolução do Parlamento pelo presidente da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embalo. Para muitos é uma dissolução ilegal. Eu começo por fazer essa pergunta para si: é ilegal ou não é? É ilegal, neste sentido é inconstitucional, porque e com o devido respeito pelo Sr. Presidente da República, aliás que conheço e que estimo, mas de facto às vezes nós cometemos atos inconstitucionais e ilegais, e foi o caso, e é um ato inconstitucional grave, porque dissolve o Parlamento numa circunstância em que não o pode fazer. A Constituição é muito clara no seu artigo, que fala do assunto, que é o artigo 94, dizendo que a dissolução do Parlamento, da Assembleia Nacional Popular, só pode acontecer ao fim de um ano de uma nova eleição. Ora, de acordo com o Dr. Bacelar, o decreto em causa não deve produzir efeitos. Agora, a questão é esta. O ato sendo inconstitucional, de acordo com as regras do artigo 8º da Constituição, um ato inconstitucional é um ato inválido. Inválido significa nulo, não produz efeitos jurídicos e, portanto, os tribunais, acabando no Supremo Tribunal de Justiça, têm a obrigação de declarar essa invalidade e de certificar uma sentença confirmativa, não constitutiva, mas uma sentença declarativa, certificar que esse ato, de facto, sendo inconstitucional, não pode produzir efeitos. E, neste caso, o Parlamento não deve acatar com o decreto. Por outro lado, o Parlamento, também a meu ver, se o ato é inconstitucional, não tem que o acatar. Portanto, deve continuar os seus trabalhos como se o ato não existisse, ou existindo ele não tem eficácia jurídica porque é nulo. E se houver impedimento ou bloqueio por parte das forças de segurança aos deputados da nação, é ainda pior, adverte o constitucionalista português. E até lhe digo mais, se houver qualquer perturbação ou bloqueio por parte de forças policiais ou da ordem, segundo ouvi dizer, não sei se é verdade, para impedir os deputados de entrar no Parlamento, isso é uma coisa muito grave, porque os deputados, além do mais, podem entrar no Parlamento para outros efeitos que não seja reunir. Podem ir aos seus gabinetes, eles continuam a ser deputados, mesmo se a dissolução fosse válida, não é? Os deputados continuam a ser deputados mesmo quando o Parlamento está dissolvido.
Apesar de todos esses depoimentos, o líder do parlamento disse estar vulnerável por ser-lhe retirado a sua segurança de guarda pessoal. Não há nada mais que eu preze do que a minha vida. E por que é que eu tenho que temer? Porque eu penso que é notório, é mais do que conhecido, não é? A intenção de eliminar, primeiro, todas as vozes que sejam contrárias, não é? ao atual Presidente da República, mas, sobretudo, já com o horizonte das presidenciais de 2024, não é? Eliminar todas as candidaturas potencialmente mais fortes do que a candidatura do Presidente da República. Instado sobre a questão de detenção, Domingos Simões Pereira confirma não ter informação oficial, mas existem planos para humilhá-lo com aprisionamento no sentido de comprometer sua eventual disputa nas próximas eleições presidenciais. Quando há esse tipo de ecos, haverá alguma coisa por trás. Aliás, até porque numa entrevista dada, se não me engano, ao canal RFI, o Presidente da República faz acusações muito graves mesmo, e não é de estranhar que essas duas notas estejam de alguma forma conectadas. Sobre a questão de formação de um novo governo, Domingos Simões Pereira disse se o Presidente da República ainda considera existência de leis, ele há de respeitar certos procedimentos. Se ele pretender destituir este governo e formar um novo governo, se quiser cumprir com os dispositivos constitucionais, terá que notificar o PAI Terra Arranca vencedor das eleições legislativas de 4 de junho para apresentar a proposta do novo Primeiro-Ministro. Simões Pereira continua a refutar a ideia que construiu esse episódio de tentativa de golpe de Estado no país. Não tenho elementos para acreditar que se tratou de um golpe de Estado e, portanto, refuto essa construção. Por isso mesmo, exige o Umaru Sissoko Embalo a apresentação das provas que disse ter contra ele e que provam do seu envolvimento em qualquer tipo de golpe na Guiné-Bissau. Qualquer cidadão que tenha evidências de um crime tem obrigação de apresentar as provas desse crime. Quando a pessoa que tem essas provas é o Presidente da República, ele tem responsabilidades dobradas. Não é normal que até este momento não tenha produzido provas de que diz estar ao dispor. E ao não produzir essas provas, não pode esperar que nós, cidadãos, eu, neste caso, titular de um órgão de soberania, possamos tomar a sua palavra como lei. E nesta base, o líder da ANP pede aos militares de se afastarem das querelas políticas e de pautarem somente na defesa da verdade. Estruturas das nossas Forças Armadas que compreendam que nem tudo o que é conveniente deve ser seguido. Há momentos em que temos que fazer aquilo que está certo. E o que está mais certo é dizer a verdade. Dizer a verdade sobre os factos. Fazer uma investigação séria, ouvir todas as partes desta situação, produzir um relatório sério e dar ao povo guineense a oportunidade de saber o que é que aconteceu. Entretanto, o político continua a afirmar que o decreto nunca o impede nem o impedirá concentrar os deputados na Casa do Povo. Não é o decreto que nos está a impedir de trabalhar na Assembleia. É a invasão de homens armados que se encontram lá sem estarem sob a dependência de quem é titular desse órgão. Com este novo episódio, a República da Guiné-Bissau entrou mais uma vez na crise que ninguém sabe quando e como termina. O mais certo é que neste momento a Guiné-Bissau voltou a não ter tempo e conforto de pensar no desenvolvimento, enquanto o povo continua a clamar para uma vida sem sobressaltos de instabilidade.
Meus irmãos, como acabamos de assistir esta reportagem, não custa acreditar, mas sempre é triste confirmar que, na verdade, a República da Guiné-Bissau mais uma vez se mergulhou numa profunda crise política e social. Sabemos quando é que iniciou, mas ninguém de nós pode prever como e de que forma irá terminar. O mais certo é que o povo e os cidadãos da Guiné-Bissau, neste momento, não têm tempo de pensar para o desenvolvimento. A nossa preocupação é como sair mais uma vez desta crise, infelizmente. Hoje temos um governo derrubado e um parlamento dissolvido. Daqui a pouco vamos aclamar pelas eleições, mas vamos lembrar de que pouco mais de 5 meses saímos de uma nova eleição, 4 de junho. Vamos aclamar para as eleições para fazer o quê? Porque, na verdade, a democracia guineense é só fazer eleições. E depois das eleições não se pensa no desenvolvimento, pensa-se mais em novas eleições. Por isso mesmo que andamos em jogos de confusão e de atropelos. As nossas legislaturas não chegam ao fim. Os únicos governos que conseguem suportar um longo tempo são os governos de transições. Não se pode culpar a ninguém. O único culpado de toda a situação que estamos a passar é o próprio guineense. Portanto, a reportagem foi tão longa de maneiras que não vou poder dar muitos comentários. Contudo, vamos marcar muito em breve para uma nova reportagem. Por isso mesmo, fiquem com os meus abraços, beijos e carinhos sem fim. Muito obrigado e até mais. Bye bye.